Tadeu. Oi, Marcelo, tudo bom? Finalmente! Olha só, muito feliz de estar aqui falando sobre um tema tão importante para nós da pediatria, que é a vacinação. Uma das coisas mais básicas para nós pediatras, além de fazer puericultura, pesar, medir o crescimento e desenvolvimento da criança, é acompanhar a vacinação. Porque a vacina nos previne de tantas doenças importantes. Tu sabe que o que é a vacina? Uma coisa que eu até gostaria de dar uma explicadinha antes. A vacina, então, é uma preparação biológica que confere imunidade adquirida a quem for aplicada. A criança, o adolescente, até o adulto tem vacinas que devem ser feitas. E o nosso organismo, cada vez que ele entra em contato com um agente agressor, ele dá uma resposta de defesa. A vacina, ela faz exatamente isso, ela ensina o nosso organismo... Não está escutando? Não, estou te escutando. A vacina... Estou escutando a minha voz no fundo. Tá, legal. A vacina ensina o nosso corpo que aquele agente agressor é uma ameaça. Com isso, nosso corpo produz anticorpos específicos para aquela doença. E o melhor de tudo, ele cria uma memória imunológica. Cada vez que aquele agente agressor entrar de novo em contato com o nosso organismo já tem os anticorpos específicos para nos defender contra essa doença. Então, olha a importância de vacinar. Quanto mais tu vacina as crianças, como eu digo, vacinação sempre. Quanto mais tu vacinar, mais tu vai estar protegendo o teu filho. E hoje em dia, no Brasil, tem uma campanha de não vacinar as crianças, uma campanha das mães querendo ser mais na natureza, não vacinarem, só que elas não podem se esquecer, vacina é primordial à vida, vacina nos defende, é uma imunidade, como eu acabei de ter, adquirida, que nos defende de doenças que realmente são super importantes e que durante muito tempo elas terminaram, só que agora, por causa de que as firmas que produzem as fábricas das vacinas ficaram 5 anos, assim com interrupção, vendiam, não vendiam, tinha no mercado, não tinha. O governo muitas vezes errou, porque também as mães iam nos postos de saúde e não tinha vacina para dar. E algumas mães que pararam de aplicar vacina nas suas crianças. Então, eu digo, por favor, vacina é básico, é importante, é um ato de amor vacinar as crianças. Existem vacinas para tantas doenças. A primeira vacina que a gente faz é contra a tuberculose, que é uma doença que está voltando em todo o Brasil. Então, a gente tem que vacinar, a vacina BCG. Ao mesmo tempo, quando o bebezinho nasce no hospital, ele faz a primeira dose da hepatite B. Depois ele começa a fazer as vacinas contra aquela famosa tríplice, que hoje se chama penta, né? Que é o tétano, a coqueluche, a difteria, associada a hemófilos influenza tipo B, que é uma bactéria que causa pneumonia e meningite nas crianças, e a hepatite B. E junto a vacina que também está voltando no nosso país, a poliomielite, então a salque intramuscular, que é feito com os bebês, todas essas vacinas com 2, com 4, com 6 meses de idade. Com 3 meses, 5 meses, a gente vacina contra a meningite, que é outra doença que também ela não é tão prevalente, mas ela é grave. E no Brasil houve surtos no ano passado de meningite A, meningite C e meningite W. Então tem que vacinar as crianças. As mães têm que prestarem atenção a isso, porque não é dessa maneira, dizendo, olha, eu não vou vacinar porque o meu filho não vai ter a doença. Pelo contrário, como me disse um pastor, doutora, se eu sou vacinado e amo meu filho, por que eu vou negar esse ato de amor, essa proteção para a criança? Exatamente. Uma outra coisa... Não, exatamente. Então, tem que vacinar, é muito importante. Isso é rebeldia, não vacinar as crianças. Até porque a gente está falando de doenças que dizimaram populações no passado. Né? As vacinas, elas são para prevenir que aconteça novamente, né? Então, a preocupação é muito sério com a vida dos filhos, porque é muito sério. É um ato de amor, como a doutora. É um ato de amor. E outra coisa, essas doenças estão voltando. Primeiro, um grande problema que está acontecendo é essa imigração dos venezuelanos para o Brasil, trazendo a polio e trazendo o sarampo. Segundo, isso que eu falei,
teve uma descontinuação das fábricas de vacinação nas vacinas durante um certo tempo. Então, quando a criança tinha que fazer o reforço, não tinha o reforço para fazer. E terceiro, as mães que não estão vacinando. Uma coisa importante, até falando sobre isso, existe 2 tipos de vacina que é importante as mães saberem. As vacinas inativadas e as vacinas atenuadas. O que quer dizer vacina atenuada? Vacina atenuada, a fábrica, quem fabrica essa vacina, pega a bactéria ou vírus vivos, ou então algum agente agressor semelhante àquela bactéria, aquele vírus, passa no meio de cultura, diminui muito a capacidade daquela bactéria, daquele vírus produzir doença e faz a vacina. Quando a gente faz uma vacina, então, atenuada, o que acontece? Quando tu ingere, inocula aquela vacina na criança ou no adulto, a pessoa pode apresentar uma reação muito semelhante à da vacina. E essas vacinas, tu apresentar, por exemplo, quais são as vacinas atenuadas? É a vacina da varicela, é a vacina da rubéola, da cachumba e do sarampo, é a vacina da poliomielite via oral, tá? E se tu tomares e da febre amarela, se tu tomares essas vacinas, tu pode ter febre, pode ter reação parecida com a doença, claro que leve. Por isso que essas vacinas que são atenuadas, elas são contraindicadas nas crianças e nas mães que têm baixa imunidade, então, que estão em imunossupressão, quem fez transplante, quem é renal crônico, quem tem doença hepática, e algumas pessoas imunossuprimidas e nas gestantes. O outro tipo de vacina que a gente considera as vacinas inativadas, essas vacinas são bem diferentes. Eles pegam as bactérias e fazem com que essas bactérias morram. Então, são bactérias e vírus mortos que são injetados nas pessoas. Ou então, um componente daquela bactéria ou daquele vírus. E ela não dá nenhuma reação contra a vacina. Ela não dá uma reação de doença. Pelo contrário, ela tem toda a capacidade de nos proteger contra a doença, mas ela não dá reação. Só que essa vacina, isso é importante sobre o que eu falei, essa vacina, ela tem, geralmente, assim, a eficácia dela é subótima, então tu tem que fazer várias doses da vacina. O que aconteceu no nosso país? A criança fazia a primeira vacina e faltava a segunda e a terceira. Com isso, as crianças muitas vezes não ficaram totalmente vacinadas. Outra coisa, só para terminar a explicação das vacinas, que as mães gostam muito de saber. Qual é a diferença da vacina do posto de saúde e da vacina que se dá nas clínicas particulares? As vacinas, geralmente, nos postos de saúde, elas são celulares. Então, se pega a bactéria ou vírus e se faz a vacina com toda essa bactéria e com esse vírus. Quando tu faz essa vacina numa criança ou num adulto, ela pode dar febre, pode dar dor. A vacina acelular, que é a hexacelular, que é feita na clínica de vacinação, ela, pelo contrário, ela pega um pedacinho da proteína do vírus ou da bactéria e é feita em laboratório. Quando faz engenharia genética com isso, quando ela é inoculada, ela geralmente não dá nenhuma reação, pouquíssima reação de febre e dor, que são as 2 maiores reações das vacinas. É interessante que a doutora falou, porque as pessoas, talvez as mães, vão ficar preocupadas que meus filhos vão ter reação, vai sentir dor, vai sentir uma febre. Mas é muito melhor sentir essa reação de dor e febre do que ter a própria doença. Exatamente. Que pode levar ao óbito, que isso é extremamente sério. Tem doenças super sérias que nós vacinamos, que graças a Deus não existem mais, como o tétano, como a difteria, a coqueluche. A coqueluche, nós tivemos surtos no Brasil há uns 5 anos atrás, em vários lugares, em recém-nascidos até os 2 meses, porque o principal vetor, a principal pessoa que transmite a coqueluche é a mãe, e as mães não eram vacinadas, elas não eram orientadas durante a gravidez, a partir de 24 semanas de gravidez, a tomar a vacina da coqueluche. Então, isso é outro alerta. Mamãe grávida, 24 semanas, vai no posto de saúde fazer a tríplice adulta acelular, que existe, que não dá reação e não tem nenhum problema. DPT, se chama DPT acelular e existe difteria e tétano acelular, que se é feita em adulto. Então, é muito importante fazer essas vacinas para não transmitir para o seu bebê. Então, não é só vacinar o filho, é também vacinar a própria mãe.
para que ela não possa fazer a transmissão, né? Exato. Então, não, vacina é super importante. Nós, adultos, temos muitas vacinas para fazer. As crianças têm aquele calendário normal das vacinas e depois o que acontece? Quando tu é adolescente, tu faz a vacina do HPV e repete a vacina da meningite. Depois, outra coisa bem importante, existe também a vacina, tu tem que repetir cada 10 anos a vacina antitetânica, que aí tu faz a difteria e o tétano adulto, e as mães então fazem essa DPT associada à da coqueluche acelular. Além disso, tu tem que fazer a vacina do HPV a criança com 9, 11 anos, o menino a partir dos 11, e existe vacina contra a pneumonia que se dá nos velhinhos, a pneumo 23. Durante toda a nossa vida, então, a gente cada 10 anos repete o tétano e faz essas outras vacinas. Todos nós adultos temos que fazer uma dose da meningo ATWY e 2 doses da meningo B. Outra geralmente coisa que faz em criança só, e o adulto acaba esquecendo e não toma vacina pro resto da vida. Exatamente, por isso que teve esse surto de coqueluche há um tempo atrás, porque as mães não eram vacinadas. Hoje em dia o governo está fazendo uma campanha nacional para repetir a vacina do sarampo, e ela deve ser feita 2 doses até os 39 anos e 1 dose dos 39 aos 49. E, além disso, também estão fazendo que as crianças repitam a vacina da poliomielite. Então, por causa da história de nosso país estar com um surto de poliomielite, um surto de sarampo, o governo está tomando essa medida que vai começar segunda-feira, essa grande campanha nacional de vacinação. Uma coisa importante que a doutora mencionou e que realmente fala, não, o Brasil dizimou essas doenças, mas estamos recebendo, assim como várias partes do mundo, refugiados ou pessoas que vêm de vários outros países. E a gente pode receber pessoas de países onde essas doenças não foram erradicadas e as pessoas podem conter o vírus. E isso é transmitido quando chega ao Brasil. Então, a importância de vacinação agora, o retorno à vacinação é muito sério. Até porque nós não temos controle de quem está entrando no país e de como será isso transmitido. Então, existe um risco muito sério, não só no Brasil, como em vários outros países. Pessoas de outros países que vão assistir essa live também devem estar preocupados. Exatamente. Olha, por exemplo, nós temos muitos haitianos no Brasil. A gente não sabe como é que funciona a vacinação no país dele. Essa leva de venezuelanos chegando por Roraima. Então, realmente, todos nós temos que vacinar. Alguém perguntou aqui, eu não estou conseguindo ver que a minha parede é branca. Fui tomar a vacina do sarampo no posto de saúde. E não deixaram porque estava amamentando. Por eu estar amamentando. Procede isso? Olha, não procede. Pode tomar. A única vacina que a gente não pode fazer até os 6 meses de idade, a mãe amamentando, é da febre amarela. Então, olha, a pessoa que perguntou aí, a mãe que está amamentando pode tomar sim a vacina do sarampo. Não procede. É importante porque as pessoas têm essas dúvidas, né? Uma outra mãe perguntou sobre a questão do leite, né? Alergia a leite e vacinas. Importante, assim, todas as mães perguntam muito sobre as vacinas e sobre a alergia ao leite. Na realidade, o nosso grande problema é a alergia ao ovo. E a alergia ao ovo existem 2 vacinas. A vacina da gripe e da febre amarela, que são feitas com a base da proteína do ovo. Então, as crianças alérgicas ao ovo podem realmente apresentar uma alergia. O que a gente diz? Crianças que têm reações poucas, reações adversas à vacina pouca, até podem fazer. Se, por exemplo, a criança for muito alérgica, é recomendado fazer nos CRIs, que o governo tem em todos os estados. Que eu até não sei te dizer o que quer dizer esse CRI, mas é um centro de referência, né, imunológica. A imunológica, exatamente, de vacinação. Então, as crianças que são muito alérgicas devem ir nesse centro para fazer as vacinas. As crianças alérgicas ao leite, o que acontece? Uma das vacinas que o governo está dando contra o sarampo, que é a vacina indiana, ela tem lactoalbumina. Então, essa vacina não deve ser feita nas crianças alérgicas ao leite. A mãe deve procurar as clínicas de vacinação ou falar que não deve fazer a vacina. Tem um outro, esse é o laboratório indiano, e tem um outro laboratório que ela faz sem a lactoalbumina. Exatamente. Os laboratórios, geralmente, a Sanofi Pasteur ou a Fiocruz. A do sarampo é a Fiocruz, a brasileira é do sarampo. Que fazem. O Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz aqui, Manguinhos, é que faz essa vacina. Tem em Porto Alegre. Tem em Porto Alegre, tem em todo o Brasil.
Isso. Olha, uma outra mãe, uma pessoa perguntando sobre a vacina de hepatite, que ela já havia tomado a vacina e acho que a minha, não sei quem, eu não consigo entender, pediu para repetir a dosagem por baixa imunidade. Mas é isso que eu falei, a vacina da hepatite, ela é uma vacina inativada, então a primeira dose dela é subótima, tu não atinge todo o potencial de imunização que tu precisa. Então tu tem que fazer a segunda dose e depois fazer exame de sangue para ver se realmente tu estás vacinado, tá? Aí se tu tá, não precisa fazer mais, senão tu tem que ainda repetir a vacina. Essas vacinas inativadas, quais são as inativadas? Até é bom saber. Então, as vacinas inativadas, a hepatite A, a hepatite B, a influenza, vacina da gripe, tá? As vacinas são vacinas que devem, a DPT, o tétano, a coqueluche, a difteria, são todas vacinas que têm que ter reforços, porque a primeira dose não vacina totalmente, por causa dessa dose subótima, devido a ser vírus ou bactérias mortas. Certo. Então a pessoa ela tem que dar continuidade ao tratamento, não basta tomar uma dose. Exatamente. E uma coisa não está totalmente protegida. E as mães, muitas vezes, claro, quando as crianças estão doentes, que a gente diz que ela está naquele momento de doença, a gente diz, tá com febre, tu evita de dar vacina, espera mais uma semana, espera um tempo, não tem problema. Mas depois tem que sempre tentar manter o calendário vacinal em dia. Tanto o calendário da criança como do adulto. Do adolescente e do adulto, isso aí. Principalmente porque a mãe pode passar também um vírus para o seu filho. Então é importante a vacinação também da mãe. Exatamente. O que você estava falando serve tanto para as vacinas particulares quanto da rede pública, sim. A única diferença que eu falei das vacinas particulares para a rede pública são as vacinas que a gente chama acelulares, que não tem na rede pública, só tem nas clínicas particulares, que é essa vacina que eu falei que é feita com um pedaço da proteína do vírus ou da bactéria, e com isso ela dá menos reação, menos febre, menos dor. As vacinas dos postos de saúde ainda são celulares, são antigas, são feitas com toda a bactéria, com todo o vírus, ou inativadas ou atenuadas. Numa linha também que fala da questão de vacinas ou prevenções, né? Algo importante que aconteceu no Brasil não faz muito tempo foi o teste do pezinho. Né, quando a criança nasce, fazer o teste do pezinho. Foi fantástico. O teste do pezinho, até muito bom tu ter perguntado isso, porque as mães fazem errado. O teste do pezinho tem que ser feito entre o 3º dia de vida e o 5º dia de vida. Exatamente. Se a criança estiver internada no hospital, ela tem que fazer entre o 3º e o 5º dia de vida. A partir do 5º dia de vida, pode dar reação. Tá? Pode dar alteração nesse teste do pezinho. Então, muito importante, fazer o teste do pezinho. Olha, o governo dá um teste do pezinho que é o ampliado, que não é o que a gente gostaria que as crianças fizessem. Tem o teste do pezinho Plus e tem o teste do pezinho Master, que é feito. Sempre que possível, faço o Master, que vem tudo, mas se não der o teste do pezinho Plus, já nos dá 36 doenças que a gente chama que são metabólicas. O que são doenças metabólicas? Doença do metabolismo, como eu explico para as mães, quando tu tá formando o corpinho daquela criança, é o tijolinho, cada tijolinho se forma e faz o metabolismo dela, e para a gente, pediatra, é muito difícil fazer o diagnóstico. Quando a gente faz o diagnóstico daquela doença, já se passou um tempo e não tem mais tratamento de todas essas doenças que o teste do pezinho faz. Então, é super importante fazer o teste do pezinho nos dias certos. A importância da vacina do rotavírus. A vacina do rotavírus, o rotavírus é um vírus que produz gastroenterite no Brasil, que é uma coisa que é endêmica, principalmente na região norte do país e nordeste, tá? É muito importante fazer a vacina do rotavírus. Tem 2 vacinas do rotavírus, que é a monovalente, que é que o governo dá, e que a pentavalente, que é feita na clínica de vacinação. A grande importância, com isso a gente evita a gastroenterite. O que a vacina tem que ser feita? O máximo, até a primeira dose, máximo até 3 meses de idade, e a segunda dose até 7 meses, máximo em 29 dias. Porque em alguns casos ela pode dar uma coisa que a gente chama volvo, invaginação intestinal. Então o intestino do bebê ele vira e invagina. Isso é uma complicação raríssima, mas que acontece quando a gente passa fora do período da primeira dose até os 3 meses e da segunda dose no máximo até os 7 meses de idade.
mas é uma vacina extremamente importante, principalmente num país pobre como o nosso. Ela evita as gastroenterites para o rotavírus, que é a principal causa de gastroenterite no nosso país. Deixa eu até pontuar algo. Eu tive o privilégio de poder ir na APAI aqui de São Paulo, que foi a precursora do teste do pezinho no Brasil. E eu fui no laboratório onde eles realmente fazem os testes dos pezinhos ali. E o que eles falaram? Que realmente tem muitas mães que acabam não fazendo o teste, elas ou fora do período de 3 ao terceiro e quinto dia de vida da criança, mas eles vão atrás buscar. Por quê? Tem algumas doenças extremamente sérias metabólicas. Uma delas, que eu fui lá ver até o projeto, que é a pessoa que tem problema de fenilcetonúria, que ela não pode absorver, ela não consegue fazer a digestão da fenilalanina, que é um aminoácido. E o que acontece com essa criança? Ela vai ter um atraso, um problema neurológico extremamente grave e irreversível. Isso é normal, a criança aparece normal, mas totalmente normal dela. E quando tu te dá de conta, exatamente, quando para nós pediatras vem essa criança no consultório, o que acontece? A gente, quando se dá de conta dessa doença, tu já não tem mais o que fazer, já passou o período hábil do tratamento da criança. Então, é muito importante o teste do pezinho, é uma coisa que nós podemos fazer até uma outra live falando sobre todas as doenças, porque são doenças exatamente, basta não comer algum tipo de alimento, basta tomar o hormônio da tireoide, basta, por exemplo, investigar, outra coisa que dá muito frequente no teste do pezinho é fibrose cística. Tu descobrir que a criança tem fibrose cística muito antes de aparecer o sintoma, começar o tratamento é uma coisa extremamente importante. Então, o teste do pezinho, ele nos mostra as doenças escondidas. E isso é importante e às vezes as mães não fazem. E realmente eu vi o desespero do pessoal da APAI, o pessoal da APAI está de parabéns, viu? Porque eu via que eles ligavam, eles faziam tipo um detetive atrás dessas mães que não fizeram o teste, buscando aonde elas estivessem, não importava onde elas estejam, eles iam atrás para poder falar, para fazer esse teste do pezinho. Porque a consequência para a criança depois é irreversível. É irreversível. Infelizmente. Fazer todo o acompanhamento. Então, olha só, quer dizer, tem todo um tratamento antes da mãe, todo o cuidado. Quando a criança nasce, o teste do pezinho, depois todas as vacinações. Isso realmente, como a doutora explicou, é um ato de amor, gente. Vocês precisam se preocupar com seus filhos e fazer as vacinações corretas. Por diversos motivos que a gente está vendo acontecer agora, essas doenças retornando para o Brasil, né, e podem virar epidemias. E uma coisa, né, Marcelo, a gente cuida tanto, a gente prima tanto por uma alimentação saudável, por não comer coisas processadas, por comer só alimentos que são bacanas, que nos fazem bem para a nossa saúde, tirando todas essas coisas que seriam consideradas assim porcarias em termos de saúde. Mas uma das grandes bases da saúde é exatamente a alimentação e a vacinação, é prevenir as doenças, é a coisa que nós pediatras mais fazemos, é a prevenção das doenças através da vacinação e de uma nutrição perfeita, que sabe muito mais que eu até. Agora, é importante falar para as mães que são veganas, que têm preocupação de a vacina ter sido usada no ovo, né? Não é nem questão de alergia nesse caso, tá, doutora? Realmente falar, foi usada no ovo ou tem leite, e elas acabam não querendo que o filho tome. Existem opções de vacinas ou laboratórios que a criança ela vai ter que tomar e ela não pode ter a opção de não tomar a vacina, tá? Então você tem que selecionar um laboratório específico que possa fazer isso ou nos CRIAs, lugares de referência imunológica, onde a criança tem que ir lá tomar vacina, e eles têm todo um cuidado. Se a criança tiver uma reação, um choque anafilático, eles conseguem tratar a criança. Exatamente. Mas não existe opção, gente, de não dar a vacina. Não existe opção. Isso é um ato de amor, isso é um cuidado para sempre com o filho, é prevenir doenças que podem dar problemas seríssimos. Tu queres ver uma coisa, a meningite? A meningite é uma doença seríssima que pode levar a lesão cerebral irreversível numa criança que apresenta uma meningite. E a gente tem como prevenir a meningite. O governo da vacina da meningo C, porque a meningite, o meningococo, a bactéria que causa meningite, ele pode ser o A, o C, o W, o Y e o B, que o B é o pior de todos.
entre 1 milhão de crianças, 4 podem ter meningite por meningo B, mas dessas 4, 75% podem morrer, vão morrer. O índice de letalidade é horrível. Mas o governo só dá da meningo C. As clínicas de vacinação, elas fazem meningo, conjugam a A, a C, a W e a Y e oferecem a meningo B. Eu sugiro, quem tem condições econômicas, às vezes a gente, em vez de ir no shopping comprar uma roupa, em vez de sair para jantar, aquele dinheiro que nem é tanto assim, faça a vacina no seu filho. Vacinar é um ato de amor, é prevenir uma doença para sempre. Muito pior é, depois de seu filho estar com meningite, sair do hospital com lesão cerebral, com sequelas neurológicas, ou não escutando porque tomou um tempo muito grande de antibiótico. E assim tudo. O governo dá as vacinas básicas, mas existe uma grande variedade de vacinas que o governo não dá e que a gente, se possível, dentro das nossas condições econômicas, quanto mais a gente puder dar para o nosso filho, melhor. É a responsabilidade dos pais de poder cuidar dos seus filhos, não só da alimentação, mas também da prevenção e da saúde. E realmente, uma vez que você opta por ter um filho, já tem que estar no seu orçamento isso. É a primeira coisa da vacinação. Então, realmente, o pai, por ato de amor, não vai... eu vou comprar trocar de carro, um carro novo, vou viajar, vou fazer alguma outra coisa. A gente sabe que é questão de prioridade. E nossa prioridade muda de uma hora para outra. Basta ficar doente, porque aí ficou em primeiro lugar uma questão que a gente deixou por último lugar. Então, não espere que chegue nesse momento de vocês terem que ser forçados a tomar uma decisão que nem foi tomada anteriormente. Depois, corrigir algo que já aconteceu, às vezes pode ser irreversível. Não tem volta. É irreversível, exatamente. Alguém perguntou aqui, desculpa, perdi a explicação sobre a vacina do rotavírus. A vacina do rotavírus é super importante. A vacina do rotavírus, ela nos protege da gastroenterite, que é causada por rotavírus, que é a principal causa de gastroenterite no Brasil. Ela deve ser feita com 2 meses de idade, com 4 meses de idade no governo, tá? Porque é monovalente. E nas clínicas de vacinação ela é pentavalente, são 3 doses, tá? A primeira dose da rotavírus, ela pode ser feita no máximo até 3 meses de idade, 3 meses e 15 dias. E a segunda dose da rotavírus pode ser feita no máximo até 7 meses e 29 dias. Passando desse período, não deve ser feita, porque ela tem o risco de causar intussos naquela criança. Então, a gente tem que evitar isso. Então, no máximo, a primeira dose é até 3 meses e 15 dias. É muito importante fazer a vacina do rotavírus, porque o rotavírus é uma doença endêmica no nosso país. Gastroenterite para o rotavírus dá muito no nosso país. Perfeito. Gente, a gente começou a fazer a live e teve aqueles problemas de transmissão, mas a doutora Lúcia é uma doutora que eu admiro muito, uma pediatra, ela trabalha em Porto Alegre, e a gente já fez uma outra live sobre a importância da pediatria na infância, então vocês já conhecem ela de outra live, e ela atende lá na clínica em Porto Alegre. Estou aqui na minha clínica, por sinal, estou aqui na minha clínica fazendo essa live com vocês, muito feliz de ajudar todo mundo a entender o que é vacinação e principalmente mostrar a importância de vacinar os seus filhos. Verdade, eu estive com ela na clínica dela, linda, tem esses desenhos atrás. A primeira live nossa foi aqui, né, Marcelo? Foi aí que nós fizemos, exatamente. Então até um bonequinho que a gente brincou, lembra, fantástico? Exatamente, está ali o bonequinho. Olha, tem uma moça falando aqui, né, uma seguidora, a melhor pediatra de Porto Alegre. Muito obrigada, muito obrigada. Só tenho que agradecer aos meus pacientes. Olha, eu acredito que a gente cobriu todos os pontos, né, doutora, sobre a vacinação. Alguma outra coisa que a doutora queira Não, eu acho que nós falamos bastante coisas e eu só queria, então, para terminar, frisar. Vacinem os seus filhos, não interessa se a gente é vegana, se a gente é vegetariana, se a gente é natureba, o que for que a gente for, a gente tem que vacinar os seus filhos. Faz parte de dar uma boa saúde, faz parte de amar uma criança, vacinar
vacinar, nutrir corretamente e amamentar até os 2 anos de vida, porque a amamentação, que nem eu falei, a vacina da imunidade adquirida, a amamentação da imunidade passiva, os anticorpos passam para a mãe durante a gravidez e durante a amamentação o colostro é cheio de anticorpo que passa para o bebê. Até vem uma coisa importante, doutora, que a questão de as mães optarem por cesárea e não por parto normal. E que a diferença no perfil imunológico da criança... É incrível, isso aí é incrível. Porque o que acontece, como tu sabe bem sobre o microbioma, né? O que acontece? As mães de cesárea, elas também falavam... O que acontece é que quando o neném nasce de cesárea, a microbiota deles é a da sala de parto, que não é a da mãe. Por isso a importância de nascer de parto normal. Quando nasce de parto normal, aquele bebê adquire as bactérias da mãe, as bactérias intraútero, que são as bactérias boas, e as bactérias que estão no ar dentro de um hospital não devem ser tão boas assim. Então, quanto mais nascer de parto normal, melhor. Claro que existem situações que não é possível nascer de parto normal, e a gente sabe, tem indicação precisa para isso. Exatamente. Eu sei porque muitos estudos que eu olhei foram de crianças altamente alérgicas a vários alimentos e a nasceram de cesárea. Nasceram de cesárea, com certeza. E também da amamentação, que a criança não foi amamentada. Não foi amamentada com fórmula, exatamente. Então, aí vem tudo, a importância nisso é que é importante essa coisa de ser natureba. Olha, eu admiro as mães natureba que prezam pelo parto normal e pela amamentação, mas vacinação tá fora disso. Seja super natureba, seja super bacana, ame seu filho e vacine. Exatamente. Gente, olha, muito obrigado por o tempo de vocês. Muito obrigado, doutora Lúcia, por estar aqui conosco. Eu estou vendo que a chefe doutora Débora Duro também está aí online e já prometeu, né, Débora? Isso aí, a doutora Débora Duro, olha, vou te falar uma coisa, muito da microbiota e do microbioma e das alergias eu aprendi com a doutora Débora Duro. Obrigada, doutora Débora Duro, pelos seus ensinamentos. É fantástico, vocês já tiveram a primeira live que eu fiz foi com ela. E, doutora, nós temos que marcar sobre alergias alimentares, né? Eu tô louca para assistir essa aí, tô contando e passando para todos os meus pacientes. Vocês dois falando de alergia alimentar vai ser muito show. Exatamente. Então, novamente, doutora Lúcia, muito obrigado por o seu tempo. Eu que agradeço, foi ótimo. Este horário aqui para as pessoas. Obrigado pelas mães que estavam presentes durante a nossa live. Eu sei que muitas mães vão assistir depois dessa live. Eu vou gravar, ela vai passar no YouTube, do jeito que vocês estão vendo aqui divididinho. Vai estar no YouTube também. Todas as lives que eu gravei foram para o YouTube e vocês vão poder assistir depois. Não deixem de anotar as vacinas, perguntar para o seu pediatra. Não deixem de tomar vacinas, vocês, mamães, e também aos seus filhos, que é realmente um ato de amor. Exatamente. Eu que agradeço, Marcelo. Beijo e beijo todo mundo pela audiência. Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.